Oi, sou a Ali, faço astronomia lá na USP. Se você também deixou para se organizar depois do carnaval, vem comigo que eu posso te dar umas dicas para te ajudar. Bom, sejam bem-vindos ao canal novamente. Estou trazendo para vocês aqui um vídeo que me pediram, que era para mostrar mais um pouquinho do Notion e como eu tenho me organizado usando ele. Depois eu pretendo fazer um vídeo mostrando como é que é o meu sistema de organização. Não é que ele seja algo complexo, mas ele está passando por algumas mudanças e eu estou tentando mudar, né, também no meu Notion. Só que eu vou mostrar agora como é que eu faço, porque se eu fosse esperar para fazer tudo do jeito que eu quero, esse vídeo não ia sair nunca. Então é bom que pelo menos assim eu já consigo mostrar para vocês e vocês já vão pegando algumas coisas para ter ideias. Eu vou mostrar o Notion e vocês vão ver como é que eu tô usando ele atualmente, mas isso vai mudar e quando eu mudar ele, eu mostro para vocês, né? Vocês vão até ver que tem uma coisa aqui de teste, que eu vou dar uma olhadinha, vou falar a ideia que eu tenho para vocês. Vou falar isso melhor no outro vídeo, mas para vocês terem um contexto. Eu uso o Notion e o Google Calendário. Eu não vou focar no Google Calendário porque eu não uso ele muito para várias coisas. Eu coloco lá todos os compromissos que eu tenho, alguma coisa agendada de horário, né? Então se é um compromisso que é uma aula, é uma reunião, é uma coisa que vai ter um horário de começar e terminar e que não dependa de mim fazer ele, por exemplo, estudar. Estudar é muito amplo, é uma coisa que depende meio do meu humor, eu posso estudar, posso não estudar, dependendo se eu estiver muito afim eu estudo mais horas ou menos horas. Mas dá pra se organizar assim só com o Google Calendário, é que eu prefiro não fazer isso. E aí o resto da minha organização toda fica ali dentro do Notion que eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha um método de Bullet Journal, então o meu Notion ele é um pouco baseado, meu sistema, no método Bullet Journal. Pra quem não conhece, eu vou fazer um outro vídeo, aí vocês vão ficar sabendo mais ou menos o que é o Bullet Journal. E só dando uma pequena introdução, quem não sabe o que é o Notion, ele é um aplicativo gratuito, dá pra vocês baixarem no computador ou usar pelo navegador. Ele é online, que é uma desvantagem, porque se você faz alguma alteração nele offline, ele só vai sincronizar quando estiver conectado à internet. E os bancos de dados deles também só funcionam dentro de internet, né? Fora da internet eles não funcionam. Então ele tem seus prós e contras, mas assim, como eu estou sempre conectado com a internet na maioria das vezes, principalmente porque eu preciso para os estudos, eu consigo me virar só com ele e tá de bom tamanho. Então já vou começar a mostrar para vocês como é que é. Eu tô olhando pro lado porque eu tô vendo aqui no computador. Essa daqui é a página inicial. O Notion ele permite você fazer páginas dentro de páginas, tá? E aí o que eu faço? Eu sempre deixo uma página inicial, que é essa daqui, que é realmente o início, dá pra você decorar. Só que o importante não é a decoração, é que eu gosto das coisas meio aesthetics, né? Como o pessoal fala. Então eu gosto de dar uma decorada. Vocês conseguem ver que tem esse papel aqui, essa fotinha branca, porque antes eu usava o layout todo branco, hoje eu uso ele todo preto para descansar mais a vista. Mas o que eu gosto de fazer aqui no Notion é dividir ele em 3 categorias para dividir as pastas nessas 3 categorias. A gente tem as coleções, que é uma parte do Bullet Journal que eu trouxe para cá, que são páginas como aquelas iniciais que a gente gosta de preencher, com o meu nome, as coisas que eu gosto, os filmes que eu assisti, as séries que eu vi, tudo isso, né? Então, eu tenho aqui os livros que eu li, eu tenho anotado algumas coisas importantes, eu tenho os meus anos, que é onde eu coloco meu planejamento e como eu vou seguir o planejamento daquele ano, então tem metas, essa página dá pra gente entrar. Memorial são as coisas importantes que aconteceram no ano para que eu lembre, né? Então é sempre importante a gente anotar o que foi bom, eu também anoto que foi ruim, assim, de muito impactante no ano, porque geralmente eu gosto de voltar nessas coisas e ver o que aconteceu no ano. E geralmente aconteceram mais coisas boas do que a gente costuma lembrar. E é importante você ter essas lembranças e ter isso anotado em algum lugar. Então eu sempre faço, todos os anos isso. Aqui acho que tá desde 2018, que é quando eu comecei. Então, né, tem bastante coisa anotada, eu consigo lembrar de momentos importantes na minha vida, graças a esse memorial, né? E aí eu tenho planos de fazer ele meio que no tablet com as fotos que eu tenho. Aqui eu tenho um planejamento realmente de como vai ser esse meu ano. Então eu tenho planejado o que vai acontecer. E aí eu tenho, assim, eu não vou mostrar tudo pra vocês, depois eu mostro, como eu disse, tá mudando as coisas aqui, então, né, tá meio bagunçado. Mas aqui eu vou primeiro ter uma parte só dos trackers, então são só os rastreadores de hábitos, né, aqui é pra cuidar dos hábitos. Eu tenho a observação do cenário, que é onde eu vou começar a pensar como foi o meu ano passado pra projetar o meu ano futuro, né, então o ano que eu estou e os próximos anos. E aí eu tenho realmente o planejamento do ano. Então eu observo o que eu fiz lá atrás, o que ficou faltando, as coisas que eu consegui, as coisas que eu gostaria de trazer para esse ano de novo. E aí eu começo realmente a planejar os anos. Então aqui a gente tem as minhas metas,
tem algumas coisas que eu escrevi. Eu gosto às vezes de fazer a roda da vida também, que é uma dinâmica bem legal de você meio que dar notas por áreas da vida para você ver aonde você gostaria de melhorar. E aí eu tenho as minhas metas, o contexto do ano, as coisas que aconteceram naquele ano. Aqui é bem a parte de planejar mesmo o ano, que aí eu posso fazer um vídeo depois para vocês saberem como é que eu planejo o meu ano. Aí voltando um pouquinho, eu deixo guardado todos os anos que eu planejei, tá? Então tem desde 2018 aqui. Aí depois de meus anos eu tenho notas que são anotações que eu fiz, que eu vou mudar, eu vou tirar daqui e jogar tudo pro Obsidian, que é um outro aplicativo que eu tô testando. Eu sou desses, gente, eu gosto de testar aplicativos. Eu do nada estou usando um, aí eu vejo outro, aí eu gosto de testar esse outro. Pra mim é assim, eu gosto muito de fazer isso, de ir buscando ferramentas novas. Mas uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês, o importante nunca é a ferramenta, mas sim como que você vai usar ela, né? Não adianta nada você ter a coisa mais avançada do mundo, sendo que não funciona o planejamento pra você. Então fiquem com isso na cabeça. Aí eu tenho algumas receitas que nem uso essa página direito, só tenho 2 receitas aqui anotadas. Links de site também tá abandonado. E as coisas que eu assisti, que também tá meio abandonado, assim, de vez em quando eu atualizo, mas eu tô usando mais o Letterboxd. Eu só atualizo quando é série um anime que eu tô assistindo, porque aí eu faço um controle por aqui, já que o Letterboxd não tem esse controle de séries e de animes. Aí indo pra outra parte eu tenho o pessoal, né? Então são as outras coisas que não tem a ver com o acadêmico, que é a minha outra área que eu divido. Como a minha parte profissional também está dentro da área acadêmica, né? Então fica meio profissional acadêmico ali. A parte pessoal são projetos, outras coisas que tem a ver comigo. Então eu tenho aqui o projeto, né? O Acrição, que é o canal, tudo mais. Eu tenho alguns outros projetos arquivados aqui que eu não estou fazendo nada. Eu tenho o planejamento de estudos que não era para estar aqui. Planejamento de estudos é para estar aqui, tá? Então eu tenho o político, né? Eu geralmente gosto de anotar em quem eu votei, isso é muito importante. E eu tenho essa página aqui de teste que eu posso mostrar pra vocês. Essa página de teste, eu falei pra vocês que eu tô mudando as coisas. O que eu quero fazer, vocês viram que eu tenho várias subpastas ali, né? Na parte pessoal, na parte acadêmica. Eu queria juntar tudo, né? Quanto menos, melhor pra mim. Pelo menos naquela parte de planejamento, vocês vão ver que tem a parte de controle de conteúdo, tem a iniciação científica. Eu gostaria que essas coisas todas estivessem juntas, né? Então, o cronograma de aulas estivesse junto com as tarefas que eu tenho do meu dia a dia. Uma coisa não tá separada da outra, mas aqui no Notion fica separado. Vocês vão ver mais pra frente, tá? Então, o que eu tô tentando achar? Um layout. E é assim que eu construo o Notion pra mim. Eu vejo vídeos no YouTube, eu vejo inspirações no Pinterest, eu vou vendo a parte visual, eu vejo no Pinterest, então eu procuro algumas referências de como eu gostaria que fosse a minha página e busco também algumas ideias, né, pra sair. Só que confesso que, assim, geralmente é mais do mesmo que tem lá, então meio que você tem que tirar da cachola que você imagina ou assistir alguns vídeos. O que eu vejo muito o pessoal usando um método de gamificação dentro do Notion, que pra mim, não sei se eu tenho muita paciência pra fazer, mas enfim. E aí no YouTube eu procuro também algumas funcionalidades, porque o Notion ele tem várias funcionalidades e agora eles acrescentaram outras. Por exemplo, a gente tem gráficos, tem como você linkar uma tarefa na outra, tem subtarefas agora, então tem várias formas de você construir como você quer. Só que aquilo, não adianta ter 1000 ferramentas se você não sabe usar elas. Não dá pra me pregar um prego usando uma parafusadeira, sabe? Não dá. Então, quer dizer, dá até dá, mas você vai sofrer pra poder fazer isso, né? Sendo que você tem uma outra ferramenta melhor. Então a gente precisa achar as ferramentas porque a gente quer fazer. E aí eu gosto de ir explorando e ir testando e também pensando no que eu quero. Eu quero integralidade, eu quero que dê pra ver tudo bonitinho, tudo numa mesma página. Eu gosto de ver a semana dividida, eu gosto de ver as subtarefas embaixo das tarefas maiores, porque eu gosto de ter um controle de estar cumprindo as pequenas tarefas para que essa tarefa maior seja futuramente apagada. Saber se aquilo ali é uma aula, se aquilo ali é uma coisa do dia a dia. Então, são critérios que você vai colocando e a partir daí você vai construindo
o seu layout dentro ali do Notion, tá? Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, esse é o controle semanal, seria o meu controle semanal, como eu disse, é uma página de teste, talvez nada do que esteja aqui eu realmente use. E aí eu vou ter, por exemplo, planejamento. Eu vou ter uma tarefa grande com subtarefas ali. Então, no planejamento, que eu faço toda semana, todo domingo, eu atualizo a semana e o mês, eu faço um check-up dos e-mails, atualizo a planilha financeira, cronograma do canal, o despejo, que são as tarefas que estão na minha cabeça que eu preciso anotar, e distribuo as tarefas ao longo da semana do que eu vou fazer cada dia, né? E aí aqui eu vou ter o quê? Do que se trata aquilo ali, se aquilo ali é um projeto, eu chamo de projeto tudo que tem subtarefas para serem concluídas, tem as tarefas que estão dentro dos projetos, né? E aí eu vou ter a área, e isso daqui é se eu fiz ou não, tá? E aí vocês podem ver que tem várias outras mini tarefas aqui, tem coisas de estudos que aí vai ter a matéria do que se refere àquilo ali, tá? Foi uma tentativa, eu não gostei muito de como ficou, principalmente porque você tem que descer até embaixo, eu não tenho uma visão total da semana. Enfim, não gostei muito de como tá. E aí eu tenho umas outras formas de, por exemplo, se eu quero só ver as coisas da graduação, tem aqui as coisas só da graduação. Aqui tem um cronograma em forma de calendário. Eu tenho aqui o despejo, então tenho todas as tarefas aqui. E aí eu vou colocando o que eu quero fazer em tal dia. Mas eu não tenho gostado muito de como ficou, tá? Então, por isso que isso daqui tá nessa versão de teste e provavelmente eu vou abandonar essa ideia. Agora, na parte acadêmica, eu tenho a MIC, que é uma página que eu preciso atualizar também. Várias dessas páginas aqui, elas estão abandonadas porque eu não tenho usado muito isso. Eu vou mostrar daqui a pouco o que eu tenho usado mais para me organizar. Evolução no curso eu uso bastante, que é para mim ter uma ideia do que eu faço em cada semestre. Então aqui tem todas as matérias que eu fiz em cada semestre. Gente, eu sou louco de siglas, tá? Eu não vou escrever a palavra inteira, então eu invento siglas aqui, ok? Aí eu tenho o semestre aqui em cima, vou ter as matérias que eu fiz naquele semestre, aí eu vou ter se ela é uma obrigatória, se ela é uma eletiva, se eu fiz ou não, a quantidade de créditos e a matéria, a quantidade e a nota que eu tive, tá? Então vocês provavelmente vão ver agora as minhas notas aqui. Eu não coloco as matérias que eu reprovei, porque como elas são obrigatórias, geralmente eu tenho que refazê-las, então eu só passo pro outro semestre que eu vou fazê-la e não anoto a minha a reprovação, tá? Então aqui é só um controle para mim saber o que eu tô fazendo em cada semestre e o que eu fiz em cada semestre, certo? Então essas daqui são as matérias que eu vou fazer esse semestre. Dentro de cada uma dessas páginas, vocês podem ver que tem algumas informações, né? Geralmente eu coloco o nome do professor, coloco o e-mail dele, o site da disciplina, caso tenha, porque nem todos os professores usam o e-disciplinas, que é o site que a gente usa na USP, os livros que ele vai usar, e aí aqui eu geralmente preencho no final, né? Então são informações como o professor vai avaliar, se tem algum link importante que eu não tenho usado muito, e aqui no final eu só anoto as tarefas que eu fiz. Inclusive tem que apagar, não, mecânica. Então tem aqui as tarefas, a nota de cada uma dessas tarefas, tudo mais, que é só para eu ter um registro para ficar guardado aqui o que aconteceu em cada matéria. Depois disso, né, eu tenho aqui essas duas outras abinhas, essas duas páginas, que é Python English. Foi porque eu estava estudando inglês e Python eu estava estudando Python, né? Só que Python tudo bem ficar aqui, porque, enfim, é uma linguagem de programação, dá para as anotações ficarem aqui, mas de inglês eu estou tirando as anotações daqui e passando para outro lugar. É que antigamente eu fazia anotações dentro do Notion, mas hoje em dia eu prefiro fazer em outro lugar, tipo no tablet, né? Comprei ele para isso, e aí então vou usar o tablet, eu só tô passando o que eu anotei aqui para lá. Aí eu tenho essa página que é muito importante, que é o controle de matérias. Essa daqui é basicamente como vai controlar. Ela controla tudo que eu faço dentro da área acadêmica aqui. Então o que eu faço? Ela tá um pouco desconfigurada porque na hora de eu passar ela para a página inicial deu um probleminha e eu tenho que organizar. Mas basicamente eu vou ter a matéria, eu vou ter o nome da aula, tá? Eu geralmente gosto de colocar a sigla da matéria, então esse MI significa Mecânica 1. Coloco A de aula e 01 porque tem que colocar um número que corresponde àquela aula. Eu tenho um tipo da página, que se é uma aula, se vai ser uma lista, uma atividade, uma prova, um trabalho. Eu tenho a data que isso vai acontecer e aí eu tenho os tópicos referentes àquela aula, àquela prova ou que seja. E as leituras também. E aí do lado, né, se for uma prova, se for uma lista, alguma coisa do tipo, eu coloco a nota caso precise. Eu tenho
Aqui tá desconfigurado, então geralmente eu gosto de colocar um filtro, né? Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é o botão de filtro, eu aperto e aí você pode colocar, por exemplo, aqui eu não quero tipo, eu quero matéria, então eu vou colocar só para aparecer as de análise de dados em astronomia. É isso que significa essa sigla. Ah, e não tem nada nela, eu vou colocar então física quântica. Física quântica já tem umas aulinhas aqui. Então, aqui, por exemplo, física quântica, né? Essas aqui são as aulas que eu tenho de física quântica e já tem algumas aqui colocadas em datas. Que eu preciso mudar essas datas porque era que eu estava estudando nas férias. Tentando estudar nas férias. Essas duas últimas páginas, Tutoria Fé e Tutoria Borges, é uma tutoria que eu faço e o outro, a Tutoria Fé, é porque eu sou tutor num cursinho da FEA. Então eu fico responsável por alunos, né? Por alguns alunos, pode ser 1, 2, 3, enfim. E aí eu vou ajudando eles com esse processo de vestibular e tudo mais, tá? Geralmente eu gosto de fazer algumas anotações. Na tutoria do meu professor eu consigo escrever algumas anotações. E na tutoria Fé eu anoto também algumas coisas que os alunos me falam pra conseguir ir atrás ou lembrar, enfim. E aí agora descendo mais um pouco nesse layout inicial, eu tenho o meu rastreador. Que aí o rastreador, ele basicamente, eu tenho o dia e eu tenho alguns hábitos aqui que eu gostaria de construir. O ideal seria ter só 4 hábitos. Só que acordar antes das 9 e dormir às 22 é mais ou menos um hábito que é, tipo, ter uma consistência de sono, tá? É que seria mais fácil começar um de cada vez, só que como os dois estão ligados, pelo menos pra mim, eu deixo os dois aqui. Então, teoricamente, tem 6, mas são 4, tá? E aí eu tenho esses hábitos aqui, que pode ser para fazer todos os dias ou uma frequência de dias. O controle deles, o que eu gostaria de ter? Uma tabela e também um gráfico que mostrasse como estaria esse processo de realmente fazer o hábito. Eu não tenho ainda, eu ainda vou precisar montar essa parte, então eu só estou anotando, tá bom? Então vocês podem ver, aqui não tem mostrando nada porque eu não fiz nenhum deles em nenhum dia ainda essa semana. Mas eu tenho uma tabela aqui com todos os dias, tudo mais, os dias que eu fiz e não fiz cada um desses hábitos, para depois já pensar nesse layout de como vai ser esse gráfico. Embaixo eu vou ter o foco do mês, que é pensando, o que eu preciso fazer naquela semana que eu não posso deixar para depois, que essa semana vai ser importante. Inclusive eu não planejei ainda desse mês, porque eu gostaria de planejar aqui com vocês, tá? Eu vou fazer o planejamento com vocês, mas o que eu faço é basicamente pensando nas metas que eu tenho naquele mês. Então aqui eu tenho as metas, porque a gente precisa lembrar, as metas precisam ficar visíveis para que você lembre que elas existam e que você precisa trabalhar nelas. O que eu gosto de fazer é trabalhar em 4 metas por mês, só que eu tô quebrando um pouquinho a minha própria regra e tô fazendo mais metas. Aqui no mês de fevereiro eram só 4 metas, mas nesse mês de março, se eu não me engano, é mais de 4, tá? É aquilo, gente, a gente é assim, eu falo uma coisa e faço outra. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, tá bom? E aí que eu vou ter todas as semanas do mês, inclusive eu tenho que apagar essa parte e planejar bonitinho. E aí eu vou colocando aqui, né, o que é prioridade naquela semana daquele mês ali. O que eu vou priorizar nessa semana, o que eu vou priorizar nessa e assim por diante. Eu vou fazer com vocês daqui a pouco para vocês terem uma ideia. Aqui é o planejamento do dia a dia mesmo. E aí, é meio mecânico essa parte, porque eu preciso mudar aqui o dia, né? Os dias eu mudo na mão mesmo, então, né? Hoje já é 3, então já é segunda dia 3 e tudo mais, então eu vou mudando na mão mesmo. Mas aí eu faço isso daqui pra vocês verem daqui a pouco. Vou mudando. E aí aqui também o que eu faço eu apago as matérias, eu apago as tarefas que eu já fiz, então essas tarefas aqui que eu cumpri. Essas tarefas que eu cumpri, eu apago tudo. E aí o que for que vai continuar aqui, eu deixo, o resto eu apago tudo, né? Então, por exemplo, eu acho que só vou no Cientec na sexta-feira e eu mantenho ele e apago o resto. E aí eu vou fazendo isso. Essa parte aqui de tarefas, elas são diárias, né? Eu faço toda semana. Elas são semanais, quer dizer, então eu faço toda semana, tá? E aí o que for pra ficar, eu deixo, só destico ela, né? Só tiro o check dela. E o resto eu apago. E aí eu vou planejando a semana também daqui a pouco pra vocês verem. Aqui embaixo eu tenho os despejos, então são tarefas que eu sei que eu preciso fazer em algum momento, tá? Mas que eu ainda não fiz. E que aí eu vou jogando elas aqui pra semana. Como vocês podem ver, eu joguei um monte de tarefa pra sábado porque eu não queria fazer, enfim. É isso, gente, acontece.
E aí descendo eu tenho mais ou menos o que foi aquela tabela de tarefas lá em cima que eu mostrei que estava testando. Eu uso isso daqui para ver os conteúdos que já foram passados, né? Como não começaram as aulas, não tem nenhum conteúdo aqui. Mas aqui tem um cronograma de aulas, então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco feito. Aqui vai ter só as tarefas, né? Então as provas, tudo mais, o calendário de provas, tudo de todas as matérias. E aqui eu tenho um cronograma do canal, né? Com alguns vídeos, tudo mais. Então tem alguns spoilers aqui e é isso. E aqui, né? Aqui tem um cronograma de quando eu vou postar cada conteúdo, ok? Então também preciso fazer isso. Eu não planejei nada, eu deixei tudo para planejar aqui no vídeo. E aqui embaixo a gente tem a parte do memorial que eu também não vou mostrar para vocês porque é pessoal demais, tá bom? E aí é mais ou menos essa minha organização. Então bora lá, eu vou começar a organizar para vocês verem mais ou menos como eu faço. Bom, então vocês viram ali mais ou menos como eu faço um mês, né? Eu não coloquei nada em todas as semanas, porque isso também vai mudando com o tempo. Eu sei que eu preciso terminar essas coisas que eu coloquei ali. Então, por exemplo, a primeira semana eu não consegui ir nas aulas que teve, então eu vou ter que desatrasar elas, é uma prioridade. Eu tenho que organizar o Notion, que é o que eu já tô fazendo aqui com vocês. E aí tem o levantamento da minha IC e o resumo da minha tutoria que eu tô fazendo, que também preciso olhar. E tem essa questão do apartamento, né? Que aí é outra história para outro vídeo, enfim. Então eu coloco na maioria dos dias que eu já sei o que eu preciso fazer e das semanas do que eu preciso focar. Só que sempre pode ter alguma semana que eu não sei, não tem nada como prioridade. E aí eu deixo para ter uma folga para, por exemplo, essa primeira semana tem muita coisa pra mim fazer, então eu posso passar essas outras coisas pra essas outras semanas que estão mais vazias, podem surgir outros compromissos, então pensem nisso, né? E eu me conheço, sei que eu sou uma pessoa que às vezes procrastina algumas coisas, então eu já deixo essa margem de erro pra colocar caso precise adiar alguma coisa. E aí vocês me viram atualizando aqui a semana, o que eu fiz foi apagar o que eu já fiz, né, como eu tinha dito, e checar os e-mails, que é o que eu gosto de fazer também. Então eu vou terminar de organizar aqui a semana e mostrar o que dá pra mostrar pra vocês, tá? E aí é basicamente isso a minha organização. Isso aqui que vocês estão vendo, né, que são esses quadrados demilitando, são o que a gente consegue colocar como coach aqui, tá? Então isso aqui seria uma frase e tudo mais que você poderia colocar. Só que, enfim, eu uso eles pra deixar mais bonitinho. Então eu vou usando os próprios recursos aqui do Notion para deixar as coisas bonitinhas, tá? Então, para me delimitar aqui, por exemplo, que domingo é esse quadrado, segunda-feira é esse quadrado, tá? Então dá pra gente fazendo essas coisas aqui. Para você colocar um checkbox, para colocar um checkbox, por que tá saindo? Ah, tá, porque não tem nada escrito. Então, para você colocar um checkbox aqui, por exemplo, voltei para cá e aí não tem checkbox nenhum, né? Para você escrever isso é só você colocar um colchete abrindo e outro fechando e dar um espaço que pronto, você cria, né, um checkbox aqui. Então eu vou agora meio que preencher a semana para vocês verem. E aí o que eu faço? Eu penso em como vai ser a minha semana. Por exemplo, né, aqui no Google Calendário, por isso que eu uso o Google Calendário também, eu tenho já as aulas marcadas. Quinta-feira eu tenho uma aula à tarde. Eu sei que eu vou demorar mais ou menos essa quantidade de tempo, 3 horas, pra me arrumar e chegar até a USP, tá bom? Provavelmente eu vou um pouquinho mais antes, porque eu tenho... Talvez eu vá antes pra almoçar e tudo mais, então eu vou imaginar como vai ser minha quinta-feira. Então eu imagino como vai ser minha quinta-feira, como vai ser minha sexta-feira, e a partir daí eu organizo o que eu preciso fazer naquele dia, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram agora, né? É assim que eu faço para organizar o calendário de aulas que eu tenho.
Então eu vou fazendo aula por aula, prova por prova ali, né, criando as páginas tudo bonitinho. Essa tabela que eu faço, né, ela se chama aqui database ou banco de dados, né, que ela é uma tabela com várias páginas dentro ali. E aí cada página dessa vai ser uma aula ou uma prova de uma disciplina, como eu mostrei pra vocês. Eu vou fazendo um por um. Eu sei que é um trabalho exaustivo de, tipo, ficar fazendo isso toda hora. Mas pra mim, não vejo tanto problema, porque eu não tenho tanto problema com o trabalho mecânico. Você ouvindo um podcast, assistindo um vídeo, alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer isso daqui tranquilo, assim, passa bem rápido, tá? Eu prefiro fazer isso agora, porque ao longo do tempo isso me poupa tempo, assim, que eu não preciso ficar indo atrás pra saber em que aula que eu tô, essas coisas assim, já vai estar tudo aqui, né? E aí aqui tem um negócio de marcar presença também, então já marco presença tudo por aqui, já sei as aulas que já passaram, as aulas que não passaram, tudo mais. Vocês viram que as disciplinas de astronomia, né, que é a AGG, ela é uma disciplina que é astronomia, extragaláctica e tudo mais. Eu não sei se o professor deu aula antes ou depois, se ele já deu aula antes, né, na semana de recepção, então eu prefiro não colocar os númerozinhos só quando eu descobri isso, porque, né, se ele já deu aula antes, então quer dizer que tem 2 aulas anteriores, que aí eu preciso chamar de aula 1, aula 2, etc. Como eu não achei nada dessas disciplinas, o cronograma, a página da disciplina, eu prefiro deixar meio que em branco e depois eu vou vendo o que eu faço, tá? Mas só pra vocês terem uma visão geral, fica assim mesmo, o calendário com as aulas. Aqui eu só tenho as aulas nessa aba. Na outra aba eu vou ter aqui as provas, os trabalhos que eu preciso entregar. E aqui eu tenho os tópicos de aula, né? Então, por exemplo, física quântica, eu já tenho 2 aulas que já passaram, então elas já aparecem aqui pra mim saber o que eu preciso estudar. E aí é dessa forma que eu me organizo. Além disso, eu passo, né, por exemplo, aqui, eu só tô mostrando, tipo, física quântica, aula 1 aconteceu no dia 24, beleza. Não fui, então não posso marcar a presença aqui. Só que eu sei que eu preciso estudar essa matéria de novo, então eu venho e jogo aqui na minha semana. E aí na semana é um checklist normal que eu faço, tá? E aí eu coloco aqui, tipo, a matéria, a aula e o que eu preciso fazer referente a essa aula. Então eu também coloco ela durante ali na semana pra ter essa organização, tá? É dessa forma assim que eu vou seguir na minha organização no Notion. Bom, gente, é basicamente assim que eu uso o Notion, né? Se vocês quiserem mais outro vídeo mostrando como é que é meu sistema de organização, tudo mais, ou mostrando como eu fiz esse layout, eu vou mudar ele de qualquer forma. Não sei se muito ou pouco, mas eu pretendo mudar alguma coisa ou outra. Mas se vocês quiserem ver como que eu fiz cada coisa, eu ajudo, porque eu sei que o Notion no começo ele é um aplicativo muito amedrontador e nem um pouco intuitivo, mas com o tempo eu juro que vocês vão pegando e dá pra fazer bastante coisa com ele, sabe? Muita coisa mesmo, tanto é que eu preciso de um tempo pra estudar as novas ferramentas dele. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tchau, tchau!